Fundo imobiliário KNRI11, vale a pena? Tá num bom momento ali para fazer um investimento ou não? Tá pagando bons rendimentos? Como que tá a situação atual desse fundo imobiliário? O KNRI11, sei que é queridinho de muitos de vocês, então se você quer saber mais sobre os números, sobre o KNRI11, sobre uma análise ali desse fundo imobiliário, veja esse vídeo até o final, que eu vou fazer uma análise com vocês, olhando alguns pontos, e a gente vai fazer em forma de pontuação. Ele tem que atingir pelo menos 13 pontos de 15 para fazer sentido ali uma análise mais profunda dentro do KNRI11. Então, se você quer entender mais sobre esse fundo imobiliário, veja o vídeo até o final, que a gente vai falar sobre ele. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonas Rocha, sou criador aqui do Brother Investidor. Por aqui eu trago conteúdo de investimentos, milhas aéreas, cartões de crédito e renda extra, de forma clara e objetiva. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreva no nosso canal e bora no conteúdo. Pois bem, vamos olhar esses 7 pontos aqui no fundo imobiliário KNRI11. Então vamos começar do primeiro aí, que é basicamente o setor de atuação. Em qual setor que ele tem exposição, tá? Então a gente consegue ver aqui nesse site que eu gosto de usar muito, que é o Funds Explorer. A gente já está aqui no fundo imobiliário KNRI11. A gente consegue ler através da descrição aqui, mas eu prefiro ir no relatório gerencial e ver como que está a carteira atual desse fundo imobiliário. Então vem aqui em relatórios, eu pego o último relatório que solta aí, que é a gerência, né? O gestor solta para o mercado todo mês. E aqui eu vou procurar a carteira do fundo imobiliário. Então desço. Aqui tem a carteira, a gente consegue ver os ativos, mas tem uma parte aqui que vai falar qual que é o segmento. Aqui, ó, receita por tipologia, ou seja, ele tem 58,83% no setor logístico e 41,17% no setor de escritório. Ou seja, ele é um fundo imobiliário do tipo híbrido. Ele tem 58% em logística e 41% em escritório, o que é muito bom, traz grande diversificação. E a gente consegue ver aqui o portfólio dos ativos que ele tem em sua carteira, dos imóveis. Então a gente consegue ver que realmente são centro de distribuições, né, que é feito ali para logística, e são escritórios que é feito ali para as empresas fazerem locação e colocarem seus escritórios lá dentro. Então isso é muito bom perante a nossa análise aqui, por eles ter mais de um segmento dentro da sua carteira, ele ganha 2 pontos. Então vamos olhar o segundo ponto aqui, é a liquidez. Ele é um fundo líquido no mercado, tem muita negociação diária, como que é? Então aqui dentro do KNRI, a gente no Funds Explorer, a gente consegue subir e ver essa parte aqui, ó, liquidez diária. A gente pega esse número aqui, 23.938, e podemos multiplicar pelo preço da cota atual para ter uma média de qual que é a negociação média diária. É de 3.471.000. E no relatório gerencial também, eles costumam mostrar qual que é a negociação. Tá vendo aqui, ó, negociação e liquidez. Aqui ele vai falar que o volume médio diário de negociação é de 3.111.000, o que é um número de negociação excelente, tá? Então nesse ponto aqui, como ele tem mais de 1 milhão de negociação diária, tá? Em reais, ele ganha 2 pontos. Se tivesse abaixo de 1 milhão, ganharia só 1 ponto. Então tá excelente. Terceiro ponto é a diversificação. Esse fundo imobiliário, ele está diversificado? Como que está a carteira dele? Então dentro do relatório gerencial, a gente consegue ver algumas informações referente à diversificação. Primeiro é receita por estado. A gente consegue ver que ele está em 3 estados principais aí do nosso Brasil, que seria São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ele também tem contratos de locação diversificado, quase 60% atípico, que é o tipo de contrato que dá mais segurança para o investidor, e 40% atípico, o que traz maior rendimento também. Então está bem diversificado. Índice por reajuste, ele tem 68% sendo reajustado pelo IPCA e 31% pelo IGPM. Muito bom também. E também a gente consegue ver aqui, né, a gente já viu que é logística e escritório, mais diversificado, e ele fala aqui sobre o portfólio. Ele tem 21 propriedades no atual momento, sendo 12 edifícios comerciais, show de bola, e 9 centro logístico. Então ele tem um total de 21 propriedades dentro da sua carteira. E descendo aqui mais, a gente consegue ver que o fundo possui mais de 100 inquilinos, trazendo ainda mais diversificação. Jonas, mais de 100 inquilinos tendo só 21 propriedades? É porque, por exemplo, ele tem esses prédios. Esses prédios às vezes têm 20 andares, cada andar tem um inquilino. Então, para você ver aqui, ó, ele tem mais de 100 inquilinos ali que ele tem locados, tá? As suas propriedades. A grande relevância é serviços, financeiro, comércio, indústria, logística, tecnologia e engenharia, entre outros. Então, muito diversificado, tem muitos edifícios, 21 imóveis, mais de 100 inquilinos, excelente. E nesse caso aqui, ele vai ganhar 2 pontos na diversificação. O quarto ponto que a gente vai olhar é o patrimônio. Ele é um fundo imobiliário grande, já cresceu bastante, tem patrimônio acima de 1 bilhão. Então a gente consegue ver aqui, ó, no relatório gerencial
subindo aqui em cima, a gente consegue ver o patrimônio líquido. Ele tem um patrimônio líquido hoje no mês de outubro, tá? No, desculpa, no mês de novembro, relatório de outubro, de 3 bilhões 871 milhões, tá? Então, basicamente, ele tem um patrimônio muito grande, 240 mil cotistas, é um fundo imobiliário muito grande. E nesse caso aqui, ele também ganha 2 pontos, ele foi aprovado nessa nossa avaliação. Quinto ponto que a gente vai olhar é a rentabilidade. Ele está rentabilizando bem a sua base de cotistas? Então aqui a gente consegue ver o último rendimento que ele trouxe, tá? A gente desce aqui nos relatórios, só para confirmar, para ver se está atualizado. Avisa aos cotistas estruturados 31/10. A gente abre esse relatório, o valor do último provento foi de 91 centavos por cota. Então vamos ver se está atualizado ali no Funds Explorer, está atualizado, pagou 91 centavos, o preço da cota é 145. Para a gente encontrar o dividend yield, que é basicamente uma métrica de dividendo, a gente pega o dividendo, tá, pago no mês, divide pelo preço da cota e a gente vai chegar no dividend yield em porcentagem, ou seja, 0,62, 63, aqui está arredondado 0,63. Esse dividendo está alto? Então, se a gente for comparar com os outros fundos imobiliários do mercado, a grande maioria paga 0,8, 0,70, 0,75. Ele está um pouco abaixo. Se for comparar com a Selic, que não é um tipo de comparação tão assertiva, tá? Ela não pode cravar 100%, porque esse aqui é o rendimento, ele tem um rendimento real, porque os seus ativos tendem a valorizar também, então você não ganha só no dividendo, você ganha na valorização dos ativos. Mas comparando com a Selic, que hoje líquida ele está beirando por volta de 0,90, 0,92% ao mês. Então, nesse caso, o KNRI ele tem um perfil de pagar um pouco menos de proventos do que os demais fundos imobiliários e do que a média direta da Selic, tá? Pelo fato da sua carteira ser muito diversificada, ser muito segura, ter excelentes ativos, tá? Então, nesse caso, ele vai sofrer um pouco nessa parte de rentabilidade comparando com os outros. E por isso, perante a nossa análise, ele realmente tem que ser penalizado e ganhar apenas um ponto aqui, tá? Que ele não tem uma rentabilidade na média ou acima do mercado. Ele, na verdade, tem uma rentabilidade abaixo, mas é porque ele carrega menor risco junto. O sexto ponto que a gente vai olhar vai ser a vacância física. Esse fundo imobiliário está com uma vacância alta, vacância básica. Basicamente, a vacância física é a parte disponível para alocação para inquilinos, tá? Ou seja, uma parte que está vazia, gerando despesa e poderia estar gerando lucro, gerando mais rendimento para o cotista. Aqui dentro do Funds Explorer, nós conseguimos descer aqui, ó, e chegar nessa parte aqui. Eu vou tirar o amarelo e o laranja, vai ficar só o azul claro e azul escuro. O azul claro é a ocupação física, ou seja, é o que está locado. O azul escuro é o que está vago, ou seja, a vacância física. A gente consegue ver a vacância hoje do KNRI de apenas 2%, ou seja, ele tem 98% das suas propriedades locadas, ou seja, ele conseguiu reduzir bastante a sua vacância física apenas em 2%. Esse número aqui, entre até 6, 7, em alguns casos até 10%, ele é um número ok, tá? Então o KNRI ele está com uma vacância muito controlada, apenas 2%, e na nossa avaliação também ele ganha uma excelente nota, 2 pontos. Vamos olhar o último ponto, o sétimo e não menos importante, que é o preço. Ele está num bom preço nesse atual momento ou num preço caro? A gente consegue analisar essa métrica através desse indicador aqui, que é o preço sobre o valor patrimonial. De forma resumida, esse indicador igual a 1 quer dizer que o fundo imobiliário está sendo negociado no preço justo, acima de 1 ele está sendo negociado acima do seu preço justo e abaixo de 1 ele está sendo negociado com deságio, ou seja, abaixo do seu preço justo. Nesse caso, o KNRI 11 está com 0,91, ou seja, abaixo do que ele realmente vale, ele está com desconto no mercado secundário. Ele tem um valor patrimonial por cota de 159 aproximadamente, esse número aqui nunca é 100% certo, e está sendo negociado no mercado secundário a R$ 145,40, tá? Então, nesse caso aqui, ele também ganha 3 pontos. Será que o KNRI 11 ele está apto para uma avaliação mais profunda? Comenta para mim aí se você tem um KNRI na sua carteira, beleza? Então vamos ver quantos pontos que ele somou. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 14 pontos, ou seja, ele teve 14 de 15 e o KNRI foi aprovado para uma avaliação mais profunda. O que seria essa avaliação, Jonas? Você vir cá e ler pelo menos uns 5, 6 relatórios gerenciais, entender mais sobre o fundo imobiliário ali a fundo mesmo e ver se vale a pena colocar na sua carteira ou não. Então é você entender como que o fundo imobiliário está se comportando, os imóveis, os inquilinos e tudo mais, beleza? Então é isso aí, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida do KNRI, joga nos comentários que eu te ajudo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!